Vocês teriam coragem de se aproximar de um animal selvagem, tipo, de entrar num zoológico, e ter a chance de encostar numa onça, um dos seres mais ferozes do Brasil? Ou se o parque tiver vários animais, de ficar perto de um leão das savanas africanas? Ou melhor, de ficar perto de um urso da América do Norte? Sim, tudo isso parece bem perigoso, até uma loucura na verdade. Mas acontece que existia um cara que não ligava para isso. Seu nome era Timothy Treadwell, o Grizzly Man, ou o Homem-Urso. Esse Timothy passou tantos anos vivendo perto dos ursos, que ele não tinha mais medo da presença deles. E ele ainda gravava seus encontros como um registro, dando origem a vários vídeos mostrando os ursos bem de perto. Uma pena que em uma dessas gravações, o Timothy acabou se descuidando, e sofreu as consequências dessas suas aventuras com os ursos. Então vamos contar a história dele desde o início. Timothy nasceu em Nova York, em 1957. Ele cresceu como um rapaz normal, até ele ir para a universidade e se tornar um alcoólatra. Não temos certeza do porquê dele ter ficado assim. Talvez por conta das amizades do novo ambiente, ou outros problemas da sua vida. Timothy também inventava algumas histórias para seus conhecidos. Às vezes ele dizia ser um órfão britânico, em outros momentos ele falava que era australiano. E eu sinceramente não sei por que ele dizia isso também. Mas um ponto importante agora é que no final dos anos 80, Timothy foi convencido por um amigo a fazer uma viagem ao Alasca para observar os ursos que vivem nesta região. E foi aí que tudo mudou. Timothy disse que essa experiência deu um sentido para a sua vida, e que seu caminho se alinhou com o dos ursos. Timothy até relatou depois que ele se recuperou do seu uso de substâncias ilícitas por causa desses grandes animais. Então, dá pra ver como os ursos são importantes para a vida desse cara. Sendo assim, ele passava cada verão dos anos acampado geralmente num parque chamado de Katmai. Dentro deste parque, existem áreas gramadas onde vários ursos frequentam, e também é um ótimo local para observar eles. Timothy chamava esse lugar de Santuário dos Grizzlies. E caso você não saiba, grizzly significa pardo. Então um grizzly bear é um urso pardo na língua tupiniquim. Só para vocês entenderem. Enfim, durante suas idas ao Santuário dos Grizzlies, Timothy chegava muito perto dos ursos e de outros animais também, como raposas, tocando neles, e até brincando com seus filhotes. E eu digo que esse cara teve muita sorte no início, porque vocês sabem como mexer com filhotes de um animal pode causar problemas. Ele realmente deve ter pegado ursos que estavam de muito bom humor para não se dar mal. Bom, Timothy ficou vários verões perto dos ursos. Ele até dava nomes para eles, e os reencontrava cada ano. Ele dizia que conseguia criar um relacionamento com eles, de mútuo respeito e confiança. Lógico que tinham muitas pessoas que não acreditavam nisso. Alguns especialistas que trabalhavam em organizações ambientais do Alasca até comentaram que Timothy quebrava várias regras do parque onde os ursos residiam, como chegar perto demais dos animais e interferir nos processos naturais. Inclusive, algumas novas regras foram criadas, chamadas de regra de Treadwell, que serviam para evitar que os visitantes ficassem muito perto dos ursos, e para que os animais não se acostumarem com os humanos. Aquele negócio de não ficar mexendo com a natureza, igual não dar comida para animais no zoológico. E não demorou muito para as ações corajosas de Timothy ficarem famosas. Ele participou de programas do Discovery Channel, por exemplo, até em talk shows dos Estados Unidos, onde ele foi entrevistado e contou suas experiências. Então até que tudo estava indo bem para Timothy, mas não por muito tempo. A dúvida que todos sempre tinham é se algum dia os dóceis ursos poderiam fazer algo com Timothy. Ele próprio não acreditava muito nisso. Bom, isso foi testado em 2003, ano em que tudo mudou. Timothy levou sua namorada, Amy, para passar mais um verão no mesmo parque de sempre, onde o Timothy frequentava. Ele resolveu ficar nesse local até outubro, época em que os ursos se alimentavam bastante para hibernar. Timothy queria achar uma ursa fêmea que ele gostava. Sua namorada parecia não ficar confortável com todas as aproximações que eles faziam. Talvez ela não era tão aficionada por esses animais como Timothy, ou sentia que algo poderia dar errado a qualquer momento. Eles não levaram armas e nem repelentes para ursos. Timothy não gostava da ideia de machucar os animais. Tudo estava ocorrendo como planejado. Timothy gravava vídeos próximos dos ursos e demonstrava como ele gostava deles. Sua namorada aparecia mais timidamente nas imagens. A última interação que dupla teve com alguém de fora foi na tarde de 5 de outubro. Eles checaram com um colega de Malibu via satélite. Depois disso, uma tragédia aconteceu. Um dia depois, já em 6 de outubro, um piloto de um pequeno avião que ia pegar Timothy e sua namorada pousou na região que eles estavam, para buscar o casal. Ele foi procurar os dois pelo lugar, e encontrou um acampamento vazio, e um urso andando pelas redondezas. Logo o piloto chamou os guardas do parque,
que começaram a investigar a região. E infelizmente, eles encontraram a cabeça de Timothy, junto com sua espinha e braço, esse último que estava com um relógio no pulso, que ainda funcionava. Os restos de Amy estavam próximos da tenda, enterrados no meio de terra e galhos. Lembra que tinha um urso por perto da área? Então, ele tentou avançar nos guardas, mas ele logo foi contido. Abriram o estômago do animal e encontraram outras partes dos corpos do casal. Então já deu para entender o que aconteceu aqui. Nos 85 anos de existência deste parque onde Timothy estava, essa foi a primeira tragédia que aconteceu envolvendo os ursos. O que mostra como se intrometer na vida selvagem pode ser prejudicial para todos os lados. Timothy e sua namorada morreram, junto com um urso que ele jurou proteger. Enfim, além desse cenário terrível, também notaram que tinha uma câmera na tenda do casal. Aparentemente, na noite de outubro, um urso se aproximou do lugar onde os dois estavam. Timothy deve ter tido a ideia de gravar tudo, como ele sempre fazia, e ligou a câmera. Só que o ataque ocorreu muito rapidamente, nem deu tempo deles posicionarem a câmera, que gravou o vídeo no escuro, talvez por ainda estar dentro da mochila ou coisa do tipo. Entretanto, a fita conseguiu gravar 6 minutos de áudio, que até onde sabemos, está em posse de uma ex-namorada de Timothy, que jurou guardá-la para ninguém ouvir. No documentário do Grizzly Man, o qual conta a história de Timothy, o narrador do filme, o Werner, consegue escutar o áudio que foi gravado da câmera, naquela noite de outubro, fornecido pela própria ex-namorada de Timothy. É interessante porque só ouvimos silêncio, enquanto o Werner está de fone escutando a gravação. Pela reação dele ao falar, é realmente sombrio e perturbador. O Werner até recomenda que as fitas sejam destruídas para ninguém ouvir. Uma ideia sensata até. Bom, existem vídeos aqui no YouTube que compartilham um áudio que dizem ser real, do ataque que ocorreu contra Timothy. E essa gravação na internet parece convincente, mas muitos acreditam que ela é falsa, pelo urso fazer muito barulho, o que não bate com o comportamento do animal. Eles são mais silenciosos na vida real. Além disso, existe uma transcrição de como é o áudio real, feita por pessoas que ouviram a gravação. Ela conta que dos 6 minutos de áudio, 2/3 deles são Timothy gritando e suplicando, dizendo para sua namorada fugir dali. E a Amy dá um baita grito agudo no final. Isso não é bem o que acontece nas gravações que tem no YouTube. Além de que pessoas que dizem entender de áudio, afirmam que as gravações que temos não parecem reais. Então, esse áudio que tem no YouTube deve ser ouvido com precaução. Ele pode ser uma reconstituição, mas não é real. Aliás, um aviso, mesmo podendo ser falso, eu não recomendo que todos ouçam a gravação, porque ela é meio traumatizante. Vá só se tiver certeza. Bom, depois da morte de Timothy, alguns livros foram escritos sobre esse amante dos ursos, junto com o documentário que já citei. Muito bom, aliás. Timothy também fundou uma organização de proteção aos ursos pardos, a Grizzly People, que até hoje parece ainda existir, e segue as ideias bases do seu criador. Então esse é o legado de Timothy. Parte de suas cinzas foram jogadas por uma amiga, no último lugar que ele acampou. Com certeza deveria ser o desejo dele. Ele era alguém que queria conectar a humanidade com a natureza selvagem, mas infelizmente, foi inocente demais por não levar em conta os instintos básicos dos animais. A natureza é brutal. É realmente triste e trágico. Mas bem, eu tenho agora um Pix para receber doações sua. Se você quiser e puder, considere doar qualquer quantia para me apoiar. Os nomes dos apoiadores vão aparecer no próximo vídeo, beleza? E o que você achou da história do Timothy? Você tem coragem de se aproximar de um animal selvagem? Ou já teve um encontro com algum ser na natureza? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Continuem estranhos. E, até um outro dia.